Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então Jesus aqui, ele está falando sobre a ansiedade. E para você entender, embora a maioria já tenha uma ideia do que seja ansiedade, lá no dicionário, a palavra ansiedade significa condição aflitiva em quem receia que uma coisa vai acontecer ou não. Então a ansiedade é uma aflição dentro de uma pessoa que está diante de algo que ela não tem a certeza se vai acontecer ou não. Então podemos assim entender que a ansiedade é como uma dúvida enrustida, porque quando a pessoa tem certeza que uma coisa vai acontecer, ela não tem ansiedade, porque a ansiedade é uma aflição de quando ela não sabe o que vai acontecer. Mas quando a pessoa tem certeza, então não há ansiedade. Por isso que a ansiedade, ela tem 3 aspectos negativos. Pode até ser que tenha mais, mas eu vou falar com vocês hoje sobre 3 coisas terríveis que a ansiedade faz no ser humano. A primeira delas, impede Deus de agir. A pessoa que tem ansiedade, ela impede Deus de agir. Por quê? Porque se a ansiedade é dúvida, Deus não pode agir num lugar onde há o quê? Dúvida. Por quê? Porque o que move Deus a agir não são as nossas necessidades. Não basta Deus saber que eu preciso, não basta Deus ver que eu estou sofrendo, porque se fosse assim, não havia ninguém sofrendo aí nesse mundo. Bastava Deus ver o sofrimento dela e pronto, num passe de mágica, a vida dela mudava. Mas não é assim, a gente sabe que não é assim. O que faz Deus agir na vida de uma pessoa é a fé nele. E o que é a fé? A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, se o que faz Deus abençoar a minha vida é a certeza de que Ele vai me abençoar, se eu estou ansioso, logo eu não tenho certeza que Ele vai me abençoar, e isso impede Deus de agir. Ou seja, vamos traduzir isso para você entender melhor. Imagine que eu estou fazendo um tratamento, eu fiz um exame importante, uma análise importante, e no dia da consulta para apresentar a análise, eu estou ansioso. Eu estou ansioso porque eu não sei qual o resultado do exame. Então, por causa disso, eu tenho medo do que o médico vai dizer, eu tenho medo do que eu vou ter o que vai acontecer quando o médico dizer, e na maioria das vezes, os pensamentos são os piores.
Então ali, se Deus ia me curar, Ele já não pode fazer, porque eu estou duvidando. Mas se por um outro lado, eu fiz análise, tenho feito minhas correntes, tenho feito meus propósitos e tenho cuidado da minha saúde, tenho feito o tratamento que os médicos têm dito. Ora, aí eu penso da seguinte forma: eu tenho feito a minha parte, tenho agido a minha fé, por isso eu tenho certeza que eu vou lá nessa consulta e o médico vai ver que já está tudo bem, que eu não tenho mais doença nenhuma. Amém? Ainda que eu estivesse doente, mas por causa dessa atitude, Deus faz o quê? Ele cura. Você está entendendo, sim ou não? Vamos agora dar um outro exemplo. Imagina, a pessoa está desempregada, mas ela está buscando trabalho, ela se esforça, e aí então surge uma entrevista de trabalho, e ela fica como? Ansiosa. Então, diante daquela ansiedade, ela começa a pensar: eu preciso tanto desse emprego, esse emprego seria tão bom para mim, olha como eu preciso. E aí a pessoa fica preocupada, fica com dúvida: será que vão me aceitar? Há outras pessoas mais novas do que eu, há outras pessoas mais qualificadas do que eu, será que eles vão me contratar? Se Deus ia abrir aquela porta para você, aquela ansiedade agora impede Deus de agir. Por quê? Porque a dúvida cria uma barreira. Deus não pode agir onde não há fé. Então, às vezes, aquela porta até era uma porta que Deus queria abrir para você, mas por causa da ansiedade, Ele não abre. Mas se por outro lado, quando a ansiedade surge, você diz o seguinte: não, eu vou lá e vou na fé, porque eu tenho feito a minha parte, eu tenho feito minhas correntes, tenho sido fiel a Deus, eu tenho me esforçado para procurar trabalho, então eu vou e vai dar certo. E se não der certo esse trabalho, é porque Deus vai dar um outro melhor. Então a ansiedade na mesma hora vai para onde? Por água abaixo, vai embora, e você vai na fé, passa até segurança na hora de falar na entrevista, porque você sabe que a sua vida não está na mão de quem está te entrevistando, está na mão do Deus que você serve. E se Deus quiser que você trabalhe ali, ainda que a pessoa não goste de você, Ele vai contratar você, porque Deus te abriu aquela porta. Então você vai para ali sem ansiedade, com a segurança de que a sua vida não está na mão dos homens, mas está nas mãos de quem? De Deus. Percebe, sim ou não? Então o primeiro aspecto negativo da ansiedade é impedir que Deus haja. Se você permite a ansiedade dentro de você, você está permitindo que essa ansiedade impeça Deus de agir na sua vida. Amém? E ainda que você seja batizado com o Espírito Santo, você pode ter 30, 40 anos de igreja, não importa, todo ser humano está sujeito a estar ansioso. Tanto é que Jesus, Ele fala sobre a ansiedade. Se não fosse assim, não havia necessidade dele falar sobre a ansiedade. Se Ele está dizendo: por isso vos digo, não andeis ansioso, é porque Ele está dizendo: a ansiedade vai vir, mas você não pode andar ansioso. Quando ela vir, cabe a você eliminar ela. Amém? Qual é o segundo aspecto negativo? A ansiedade aflige a pessoa. Não é o que significa o nome ansiedade? Condição aflitiva no interior da pessoa. Então a ansiedade aflige. Uma pessoa ansiosa não dorme direito. Ainda que ela consiga fechar os olhos, ela deita para descansar, mas acorda mais cansada do que quando se deitou. A pessoa ansiosa, ela não se alimenta direito. Hoje até existem remédios específicos para a ansiedade, os chamados ansiolíticos. Você já ouviu falar desses remédios? São remédios para pessoas que não conseguem controlar a ansiedade. O dano que a ansiedade faz é tão grande que ela pode causar até doença nas pessoas. Tem gente que fica com gastrite, tem gente que fica com... Ela cria outros problemas de saúde só por causa do quê? Da ansiedade. De tão diabólico, de tão negativo que é a ansiedade. Então, além de impedir Deus de agir, ainda me aflige. Mais uma razão de eu não aceitar estar o quê? Ansioso. E qual é a terceira coisa negativa da ansiedade? É que a ansiedade é inútil, ela não serve para nada. Jesus fala aqui no versículo 27, Ele diz: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, em algumas traduções diz, por mais ansioso que esteja,
Quem de vós poderá acrescentar um côvado à sua estatura? É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: quem é que, por mais ansioso que esteja, pode mudar alguma coisa? Por mais, olha só, imagine você, eu estou ansioso pelo resultado do meu exame, essa ansiedade vai fazer eu ficar curado? Eu estou ansioso pela resposta de trabalho que eu preciso, essa ansiedade vai tocar no patrão para me contratar? Eu estou ansioso para ser batizado com o Espírito Santo, essa ansiedade vai fazer Deus me batizar com o Espírito Santo? Então a ansiedade serve para quê? Para nada, não ajuda em nada, só atrapalha. Então, mais uma razão do porquê você não deve estar ansioso. Aí vem aquela pergunta: tá bom, pastor, eu entendi que a ansiedade faz mal, como vencê-la? Olha só que coisas maravilhosas, olha como Jesus ensina de uma maneira simples. Essa mensagem é uma parte do Sermão da Montanha. Então vamos nos transportar para o momento em que Jesus disse isso para aquelas pessoas. Naquela altura, naqueles dias, nos dias de Jesus, hoje existem muitas coisas que se preocupar, mas naqueles dias havia menos preocupações, e havia duas delas que era mais importante: era o que comer e o que vestir. As pessoas, quando tinham ansiedade naqueles dias, a maior parte delas ou era ansiedade com o que comer ou o que vestir. Então ali, no meio das montanhas, no meio da natureza, Jesus, de uma maneira muito simples, diz assim para eles: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, e nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então Jesus, ele apela para a inteligência. Olhem para mim, por favor, porque é aqui que você vence a ansiedade. Ele falou para a gente pensar. Para vencer a ansiedade nós temos que pensar. Ele mostrou, estavam na natureza, estavam a céu aberto, devia haver algumas aves por ali. Ele mostrou: olha as aves do céu, elas não plantam, elas não regam, elas não semeiam, mas não lhes falta nada. Se o vosso Pai cuida de uma ave do céu, não vai cuidar de você, criada à imagem e semelhança dele? Aí ele aponta para a natureza, devia haver ali algumas plantas, entre elas os lírios do campo, e ele disse: olhai para os lírios do campo, como eles se vestem tão lindamente. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como esses lírios. E aí Jesus disse: se Deus não deixa faltar a beleza no lírio do campo, que hoje existe e daqui a pouco murcha e seca, não vai cuidar de você? Então Jesus, ele nos mostra que para vencer a ansiedade a gente tem que o quê? Espera aí, se Deus cuida tão bem da sua criação, eu estava comentando com as pessoas hoje pela manhã, quando você observa a natureza, você vê o cuidado de Deus em cada detalhe. Há uns dias atrás eu fui ali no Oceanário em Lisboa, era muito bom que você um dia pudesse conhecer também com a família. Você vê ali cada peixe, pessoal, uma pintura, cores extraordinárias. Há um ali que chamou a minha atenção, um peixe que ele fica assim no chão, misturado à areia, e você tem que ficar olhando para achar ele, porque a cor dele é tão parecida com a areia, que quando ele está paradinho ali, quietinho, ninguém percebe a presença dele ali. E Deus criou essa perfeição, deu a ele a cor exata, pensando na proteção dele.
Se Deus faz isso para proteger um peixe, o que Ele não vai fazer para proteger você? Havia um ali que parecia um galho de árvore, ficava quietinho, e você não sabia se era uma árvore, se era um peixe. Daqui a pouco ele mexia, assustava todo mundo. Uma perfeição que ninguém consegue olhar para aquilo e não ver a grandeza de Deus. Aí eu pergunto para você, por quem que Jesus deu a vida dele? Pelo peixe ou por você, por mim? Se ele deu a vida dele por nós, como está escrito lá, eu não me recordo, se não me engano, em Filipenses, eu já falei dessa passagem para vocês. Se Deus já deu a vida do seu Filho por nós, não dará também com ele as outras coisas? Se ele deu a vida do seu Filho, se Jesus deu a sua própria vida por nós, ele não vai dar o que você precisa? Então, o que é que você deve fazer? Pensar. Eu não vou ficar ansioso, porque eu sei que esse Deus cuida de mim. Ainda que ninguém se preocupe comigo, eu sei que esse Deus, a quem eu sirvo, se preocupa comigo. Amém? E para terminar, ele diz ainda, no versículo 32, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós já falamos sobre esse versículo. Jesus não está dizendo aqui que nós devemos buscar só a salvação. Não significa que agora, porque Deus conhece a sua necessidade, você vai sentar no sofá de casa, cruzar os seus braços, Ele conhece a minha necessidade, eu confio nele e agora tudo vai dar certo. É isso que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que a pessoa que está doente não vai fazer tratamento, que a pessoa que está desempregada não vai procurar emprego. Ele está dizendo que a pessoa que ela vai ficar de braço cruzado e ele vai fazer tudo sozinho? Não é isso. Em toda a Bíblia nós vemos Deus nos levando a tomar atitudes. Lá no Salmo 127 ele deixa bem claro: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Ele não está dizendo que a pessoa não deve edificar, ele está dizendo que se Deus não estiver ali, o trabalho dela será em vão. Por isso ele está dizendo, trabalhe, mas se Deus não estiver com você, esse trabalho será em vão. Ou seja, Ele quer que você age, Ele quer que você faça a sua parte, mas confiando que a parte dele Ele vai fazer. Então, quando você faz dessa maneira, você sabe, eu estou fazendo a minha parte e Deus vai fazer a parte dele. Se não aconteceu ainda, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar, eu estou fazendo tudo o que tem que ser feito? Se a resposta for não, então eu não vou ficar esperando Deus fazer a parte dele quando eu ainda não fiz a minha. Mas se a resposta for sim, eu estou fazendo tudo, e se precisar mais alguma coisa, pode me falar que eu faço. Então você pode ter certeza, se não aconteceu ainda, vai acontecer, porque Ele não vai falhar com a parte dele. Amém? E em relação ao reino de Deus, em relação a você buscar em primeiro, não significa buscar somente o reino de Deus. Ele está dizendo que a prioridade para você deve ser o quê? O reino de Deus. Eu quero me casar, mas mais do que me casar, eu quero estar salvo. E se para casar vai comprometer a minha salvação com quem eu vou me casar, eu abro mão do meu sonho de casar por causa da minha salvação, porque em primeiro lugar está o reino de Deus. Eu preciso de um trabalho, mas se esse emprego eu vou ter que mentir, se esse emprego vai me afastar de Jesus, eu preciso do trabalho, mas em primeiro lugar está a minha salvação. Eu abro mão desse trabalho, Deus me dará outro, mas em primeiro lugar está o reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui na sua palavra. As outras coisas serão acrescentadas, desde que eu não abra mão da minha prioridade, que é a minha salvação, que é o reino de Deus. Amém? E ele termina dizendo: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia seu mal. Repita aqui comigo, por favor: basta a cada dia o seu mal. Em outras palavras, Jesus está apelando para a nossa inteligência.
o dia já tem tantos males, então basta os males do dia a dia, do que você, por causa da ansiedade, ainda colocar mais peso ainda no seu dia. Então, você já passa por muitas lutas, por ter que trabalhar com incrédulos, por ter familiares incrédulos, pelas dificuldades do dia a dia, e ainda vai colocar mais peso sobre você, ficando ansioso. Então Jesus diz, já basta as coisas que você não pode controlar, já basta as outras coisas, não faça mais mal a você do que as coisas já fazem, deixe nas minhas mãos, confia em mim, e eu vou fazer a minha parte, amém? Então, se você está ansioso, ansiosa, você vai entregar essa ansiedade hoje nas mãos de Deus, seja ela qual for. Se você vinha com essa dúvida dentro de você, será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Deixe esse será hoje na mão de Deus, porque Ele está dizendo para você, eu cuido de você, eu me importo com você, eu conheço a sua necessidade, mais do que você mesmo conhece, mas eu preciso que você confie em mim, amém? Fiquem de pé, por favor.